Olá pessoal, espero que todos estejam bem, apesar de nossa situação emergencial aí da pandemia, mas tudo vai terminar e a gente vai sair dessa. Nossa aula hoje vai envolver programas de treinamento e desenvolvimento ou aperfeiçoamento profissional. Só para lembrar a aula passada, nós falamos sobre recrutamento e seleção, o fluxo produtivo ou fluxo de como o processo ocorre, que vai da descrição de cargo, que passa pela solicitação, pela elaboração do processo, pelo anúncio ou a proclamação da vaga, né, apresentação da vaga, e logo em seguida é o pessoal que começa, os candidatos que começam a enviar o currículo, ou dependendo do cargo, como a gente abordou, vem até a empresa para poder participar, num primeiro momento, de um processo de triagem, bem como da parte de currículo também, e a partir daí ele vai afunilando até que fique em um número bastante reduzido de candidatos que possam passar aí sim, dar uma continuidade num segundo momento, que seria o de avaliação psicométrica, entrevista técnica e posteriormente exame médico, e aí sim todo o trâmite da contratação. Esses mesmos candidatos que porventura venham entrar na empresa, eles, primeiro, vou inverter a nossa aula aqui, eles participam de um programa de integração. Então, a empresa, via de regra, tem um programa de integração em períodos de pleno emprego, né? Às vezes a rotatividade de uma empresa ela é relativamente alta, 1%, 2% ao ano, às vezes já está alta. A chegada de novos colaboradores implica num programa de treinamento no qual ele é caracterizado como integração. E é um treinamento onde o novo colaborador vai receber orientação sobre normas, procedimentos da empresa, as regras, os direitos, as obrigações, né? O que é empresa, enfim, ao invés de ser uma coisa individual, né? É um programa que coloca o pessoal numa sala e, mediante os recursos que tem, o novo colaborador passa a entender quem é a empresa, que na verdade é um fator motivacional muito importante, né? Há também de se avaliar, muitas vezes, que o candidato a contratar tem forte potencial e que pode ser feito um plano, aí sim vai no sentido de verificar individualmente os colaboradores ou funcionários, para que eles possam, aquilo que chama-se de plano de carreira, né? Algumas empresas, se não praticamente todas as empresas, têm lá seu plano de carreira, que pega aqueles jovens principalmente e assim sim avalia o potencial, e a partir daí os programas de treinamento, os programas de aperfeiçoamento vão dar a ele a oportunidade de galgar postos mais elevados dentro da empresa. Isso é importante para a empresa que quer se desenvolver, porque nós temos o desenvolvimento das empresas. Empresas, elas não vêm, só para dar uma ilustrada no desenvolvimento organizacional, empresa não é criada para ficar daquele tamanho. Normalmente o mercado exige, o mercado estimula a empresa que ela se desenvolva, que ela aumente seu parque industrial, que ela aumente a sua linha de produtos e vai por aí afora. Vamos ver se nós podemos exemplificar aqui com empresas que diversificaram o produto. Começaram com o carro-chefe, que era um determinado produto, e a partir dali percebe-se, pelo menos os profissionais da área de desenvolvimento profissional procuram desenvolver projetos com outros produtos, mas que têm alguma correlação com o carro-chefe, né? Um exemplo disso, produtos
laticínios, por exemplo. Até então, por exemplo, algumas empresas de leite só faziam leite. A preocupação era o leite. Com a criação de produtos derivados do leite, muitas empresas só trabalhavam com leite, passaram a trabalhar com manteiga, com queijo, com uma série de outros produtos derivados do leite, né? Ok? Então, a ideia é assim que se contrata, já podemos, aí sim avaliar de acordo com o setor que ele está, o que esse colaborador está, fazer um plano para que ele possa, ao mesmo tempo, galgar postos, ser estimulado, evidentemente, porque ele vê perspectiva, e o ser humano, ele sempre observa que se houver perspectiva, ele vai se estimular, ele vai querer ultrapassar as dificuldades e chegar e atingir objetivos maiores na vida, né? Dito isso, gente, nós temos que pensar no treinamento e desenvolvimento profissional. Apenas um lembrete aqui. Algumas empresas, depende muito da empresa, de pequeno porte, de médio porte, via de regra, eles gostam de treinar seu pessoal, mas que contrata uma consultoria que normalmente realiza esses treinamentos para o pessoal interno. Então, eles não têm a equipe interna de treinamento, tem às vezes um responsável, e esse responsável é aquele que vai se incumbir de contratar uma empresa de consultoria para poder realizar algum programa de treinamento. Não é? E isso faz com que a empresa de consultoria, com os seus profissionais, eles vão até a empresa, faz um diagnóstico, né? Esse diagnóstico é feito, se empresa de grande porte, faz pelo próprio Departamento de Recursos Humanos, tá bom? Caso de empresas que não tenham um departamento de RH estruturado para essa finalidade, contrata a consultoria. Vai lá, faz o diagnóstico e a partir desse diagnóstico elabora 1, 2, 3 programas de treinamento que possa atender às necessidades dos colaboradores em termos de melhor performance no seu desempenho, que desenvolva um trabalho um pouco mais qualificado, muitas vezes treinamento para evitar acidentes, né? Isso é muito, muito importante, o treinamento para evitar acidentes também, apesar de que existe todo um treinamento com base na CIPA, né? Então nós temos os representantes da CIPA, só fazendo um parênteses aí, representantes da CIPA, empresas que trabalham com segurança, que têm uma representatividade nos órgãos públicos, né? Envolvendo acidentes, enfim, né? Dão treinamento, trazem todos os recursos, enfim, então isso é muito importante na medida em que as empresas se preocupam também em reduzir acidentes para zerar, principalmente para zerar, né? Então, voltando lá à questão da consultoria, vou exemplificar com uma empresa onde trabalhei, consultoria, lá nos idos dos anos 80, era uma empresa de produtos alimentícios, né? Era uma empresa de ketchup, extrato de tomate, ervilha enlatada, enfim, uma empresa dessa área aí. E durante todo o levantamento de dados, nós pudemos observar, pelo menos da minha parte, que era a parte minha responsável, de realizar um diagnóstico para saber problema de liderança, problemas de operacionais, quem operava o que em máquinas, né? E uma série de outros problemas. E principalmente, está havendo muitos acidentes na empresa, acidentes muitas vezes da falta de atenção. Exemplificando, uma pessoa na pelagem do tomate, ou seja, para tirar a pele do tomate, usa-se soda cáustica, usava-se, né? Não sei hoje como é que é feito, mas usava-se soda cáustica com água morna, se não me falha a memória.
mas tinha que jogar dentro do tanque, que tinha o tomate, né, que os tomates seriam depositados. A soda caldeira ia ser colocada lentamente, devagar, porque a água morna ou um pouco mais quente, ela cria vapores. E tinha um senhor mal orientado, foi lá e simplesmente pegou e jogou a soda cáustica dentro daquele tanque. Do jeito que a soda cáustica bateu, o vapor retornou e ele acabou tendo queimaduras graves pelo rosto, pelo corpo. Falta de treinamento, falta de orientação e principalmente de uma chefia que deveria estar mais presente, não ausente do local de trabalho, principalmente numa atividade dessa. Ou seja, a consultoria ela diagnostica, ela identifica possíveis problemas de desempenho e a partir daí é o treinamento que vai procurar corrigir essas possíveis falhas aí, né? Então, o que consta no nosso diagnóstico, só para a gente dar uma boa referência? Ferramentas. Então, eu tenho que planejar, tudo vai envolver planejamento. Eu tenho que planejar esse diagnóstico. Começo na produção, se eu começo na administrativa, que ferramenta eu vou usar? Eu vou usar entrevista, eu vou usar questionário, eu vou fazer a parte de observação, o que eu quero, que ferramentas eu vou adotar para eu poder identificar como que está o desempenho do setor e, ao mesmo tempo, ao identificar essas dificuldades aí, esse desempenho, eu posso identificar quem realmente necessita com mais rapidez um treinamento ou um curso de aperfeiçoamento que fica dentro da programação, do planejamento de treinamento para aquele ano, por exemplo. Então, eu tendo essas ferramentas, eu posso ter as informações reais, né? E a partir daí eu passo de setor em setor, monto toda, é como se eu fotografasse os setores, né? Fizesse um raio-x dos setores e a partir dali eu montaria toda uma estrutura, gráficos, análise, e aí sim eu definiria para a empresa quais setores têm prioridade de treinamento, quais setores têm prioridade de um curso de aperfeiçoamento, né, para melhoria no desempenho. E isso vai contribuir muito mesmo para que a empresa possa reduzir, como eu disse anteriormente, falhas de produtividade, acidentes e melhoria no desempenho. Um dado importante, o treinamento ajuda a reduzir, por exemplo, a perda de matéria-prima. Um exemplo muito legal. Já vai longe, numa empresa onde trabalhei, fazer a embalagem flexível. Detalhe, embalagem flexível, gente, ela assim que é feito toda a embalagem é em rolo, né? Assim que é feito, ela não tem como mais recuperar, ou seja, não é um produto que eu posso reciclar para reaproveitar material. Depois de feito, não há como, então isso era simplesmente jogado fora. Via de regra, a gente pegava lá falhas grotescas por problemas de máquina, né? Então a máquina precisava de uma manutenção, então não havia uma programação da manutenção, então tinha que correr atrás, tinha que chamar o pessoal da manutenção, então isso não era problema de treinamento e nem operacional, problema de máquina que estava sendo mal trabalhada em termos de manutenção, tanto na esfera corretiva quanto preventiva. As falhas foram acontecendo, percebeu-se que algumas pessoas estavam desmotivadas, colaboradores desmotivados por N razões, então aí nós começamos a trabalhar um outro aspecto do treinamento, né? Então se propõe a realizar atividades integradoras dos colaboradores, ou seja, encontrar soluções, sem exageros evidentemente, mas alguns meios para fazer o pessoal sentir mais assistido dentro da empresa, né? Uma atividade, por exemplo, fazer uma atividade nos finais de semana, com, sei lá, um jogo de futebol, um churrasco com o pessoal, para integrar esse pessoal aí. Felizmente, nossa proposta na época fluiu bem
e conseguimos obter resultados muito bons nesse período, né, em que nós pudemos ver que o pessoal da desmotivação ficou muito mais motivado para realizar suas atividades. Sugestões, por exemplo, que eu propus, que era um café da manhã, acho que eu já comentei em aula anterior, um café da manhã com 15 minutinhos, 20 minutinhos, se chegasse mais cedo, eu tinha direito a um pão com manteiga, um café com leite, para dar uma proseada, para dar um papo, depois ir para o setor de trabalho. Aquilo foi muito positivo, não é? Ou seja, então, o diagnóstico serve para a gente levantar esses dados e aí sim direcionar para onde as coisas devem ir, né? O planejamento. O planejamento e a programação do treinamento implica em definir os métodos que nós vamos usar, né? O método didático, o recurso que eu vou usar, né? Se eu vou usar, por exemplo, Data Show, hoje se diz muito Data Show. Se eu usar o Data Show, eu vou usar dinâmicas de grupo, o que eu vou usar? Vou usar quadro negro, enfim, eu tenho que definir o que eu vou usar, porém, dentro daquilo que eu elaborei enquanto, vamos chamar assim, aulas, não é? Seria como montar aula, né? Quem trabalha na área de educação sabe o que eu estou falando. Que monto as aulas, moduladas, evidentemente, com um tempo determinado, com tudo pré-estabelecido. Então, eu vou, por exemplo, eu vou usar 3 dias de treinamento com 4 horas de aula, por exemplo. Então, eu teria um curso de 12 horas, por exemplo. Então, nessas 12 horas, eu teria que abarcar tudo que foi feito para aquele programa de treinamento para os colaboradores, né? E assim é, tanto na área operacional, com um detalhe na área operacional. Algumas empresas um pouco mais sofisticadas, um pouco mais especializadas, elas têm inclusive laboratórios onde possa ser feito as simulações do treinamento teórico e depois vai-se, no caso operacional, para o simulador para que haja uma correção. Quando não, pede-se autorização, claro, e vai-se fazer um trabalho no próprio setor de trabalho, porém de uma maneira simulada, para o indivíduo, o colaborador, ir se adaptando, vendo como que funciona para evitar o acidente, principalmente, e também evitar a perda de matéria-prima, que tem um custo bastante elevado. O treinamento comportamental já abarca uma outra esfera, uma outra maneira de trabalhar, que vai envolver comportamento. Então, tem todo um aparato aí para se trabalhar a questão comportamental. Também com carga horária. Esse, às vezes, pode ser um treinamento de 2 dias, no máximo, né? Que isso possa mostrar para as pessoas como elas estão, o relacionamento como é importante, enfim, são atividades do comportamento humano que implicam em motivação, viu, gente? Tá? Implica em pessoas com dificuldade de relacionamento e às vezes da própria pessoa, aí entramos numa seara um pouco mais humana, né? Esse seria o treinamento de base operacional, de realização, né? De base operacional e comportamental. A execução, então, é simples. Pega-se lá, definiu o local, definiu carga horária, definiu dias, foi comunicado para os setores, então esse pessoal vai estar sendo levado para a sala de treinamento e vai receber o treinamento. Ok? A avaliação, ela pode ser em loco, terminou o treinamento, eu posso fazer uma avaliação teórica, perguntas, um questionário, coisa do gênero, como pode ser também uma avaliação de observação. Eu deixo, o fulano vai, né, o colaborador vai e começa a trabalhar, e aí sim eu vou lá, observo e posso conversar, entrevistar o supervisor, o chefe dele, para me dar informação de como está o desempenho dele, para me dizer se ele aprendeu, se ele está colocando em prática o que aprendeu no treinamento. Isso vai ajudar a corrigir falhas ao longo do processo, não é? E isso, gente, é repetido todo ano. Então, todo ano faz-se o levantamento de dados, todo ano se atualiza dados, todo ano se faz todo esse processo de preparar o pessoal e treinar esse pessoal para ir se aperfeiçoando.
mesmo porque a tecnologia vem vindo, então ela exige sempre a especialização. Isso é uma maneira que o próprio sistema produtivo de um país, do mundo, enfim, exige. Se nós formos observar, as máquinas semiautomáticas, né, ou até mesmo atividades manuais, no início, hoje, nós temos máquinas que praticamente faz tudo, o indivíduo só aperta botões. Então, imagina ter que treinar as pessoas. Mas treinar pessoas a apertar botão. Sim, essa pessoa tem que aprender a apertar botão, mas saber por que está apertando o botão e quais as consequências do apertar o botão. Não é simplesmente apertar o botão. Ela tem que saber o que ela está apertando, qual o motivo. Então, vamos imaginar que seria um treinamento um pouco mais teórico do que um treinamento operacional, não é? E isso reflete o quanto a indústria, as organizações evoluíram e o quanto as indústrias, as empresas, elas exigem dos seus colaboradores. É lógico que a formação do indivíduo é fundamental. Então nós temos as formações nas escolas normais, né? Então nós temos a formação técnica, e nós temos a formação do bacharelado, engenheiro, por exemplo, bacharelado. Nós vamos imaginar um técnico num Senai da vida, numa escola técnica. Ele vai ser um técnico, então ele vai receber toda a orientação, todo um processo desse sentido, né? Então a escola prepara o indivíduo para a vida e para exercer uma atividade. O treinamento para exercer uma atividade em plenas condições para evitar se acidentar-se, evitar, no caso operacional, acidentar-se, evitar perda de matéria-prima, um produto muito bem produzido, enfim, todo um processo de condições para que o indivíduo sempre esteja satisfeito com suas atividades. É lógico que o local de trabalho é fundamental, nós já vimos isso nas aulas anteriores, a questão das propostas do Maia, do Taylor e vai por aí afora, o ambiente de trabalho é muito importante. E o treinamento só vem colaborar, gente. O treinamento só vai contribuir para que o indivíduo tenha consciência de onde ele está e o quanto é prazeroso estar lá. Ele passa uma jornada de trabalho diariamente de 6 a 8 horas dentro de uma empresa. É um terço da vida desse indivíduo, entre aspas, claro, mas é um tempo dentro de uma empresa bastante grande que ele passa lá. Então ele precisa estar muito bem assistido, ele tem que estar muito bem orientado para sentir bem aceito dentro do local de trabalho. Ok? Basicamente, gente, o que eu tinha para dizer sobre programas de treinamento é isso. Na próxima aula eu pretendo falar um pouco de liderança, que é muito importante nos dias atuais, e outros conceitos que porventura possam acontecer, ok? Terça-feira, só para lembrar, terça-feira, na pré-aula, estaremos em contato, tá bom? Todos vocês, um abraço.